A comovente história de Philomena Lee. Philomena Lee precisou de mais de 50 anos para desatar o maior fardo de sua vida. Aos 19 anos de idade, ela engravidou, sem querer, na dura e conservativa Irlanda. Ela era considerada uma pecadora. Ela deu à luz ao seu filho, que foi tomado de seus braços pela Igreja Católica. Depois de mais de 50 anos, Philomena resolveu quebrar o silêncio e resolveu ir em busca de seu filho, Anthony. Philomena Lee não tinha ainda completado 20 anos, quando ficou grávida de um namorinho sem importância. E nessa sociedade conservativa que regia naquele tempo na Irlanda, trazer uma criança ilegítima ao mundo era um grande pecado, que não havia perdão para ele. A igreja era, na época, a única saída que as mulheres poderiam encontrar. Isso era um meio de escondê-las da sociedade e usar do seu trabalho braçal, sem necessidade de remunerar. Em 1952, Philomena Lee deu à luz no Mosteiro Roscrea, deu à luz ao seu filho, que na verdade ela só tinha o direito de ver 1 hora por dia, depois de trabalhar duro, o dia inteiro, na lavanderia do mosteiro. Em dezembro de 1955, levaram seu filho para ser adotado por um casal americano. Arrasada com a brutalidade de como foi separada do seu filho, ela deixou a Irlanda e em poucas semanas foi para a Inglaterra e começou uma nova vida. 50 anos depois, ela começou com a ajuda de um jornalista, ela saiu em busca do paradeiro do seu filho. Como uma das primeiras irlandesas que trouxe esse escândalo à tona, contando a sua história, fazendo assim vir à tona um dos maiores escândalos da Igreja Católica, com um sistema organizado para a adoção de crianças que eram tomadas de mulheres que não eram casadas. Ela entregou muitos fatos de como as mulheres eram tratadas e entregadas na sociedade irlandesa e também na luta da emancipação dessas mulheres guerreiras. E mais um assunto que foi quase esquecido, ela trouxe à tona um número de mulheres que sofreram na Irlanda, sofreram na mão da Igreja Católica, abusos sexuais e abusos corporais, psicológicos, enfim. E aqui a minha homenagem a essas mulheres que, assim como a Philomena, no mundo inteiro ou em qualquer década ou século, passou por algo assim parecido e não teve o direito de poder decidir o que fazer com seu próprio corpo e teve que abortar ou entregar o seu filho a outras pessoas para decidirem o seu destino, simplesmente porque uma religião ou uma sociedade decidiu que isso era um pecado, para o qual não havia perdão. A verdadeira história de Philomena, de uma mãe que foi vítima de uma sociedade católica. O catolicismo é a religião do país e no município mineiro, essa instituição bem estruturada e organizada era dominada pelos homens políticos, prefeitos, padres, bispos, arcebispos. A política social do Estado que apoiava as instituições católicas, que decidia e tinha o controle sobre a moral e assim todo o controle sobre as mulheres. Eu tinha apenas 6 anos quando a minha mãe faleceu. Éramos 6 irmãos, 3 meninos e 3 meninas. E logo após o seu falecimento, meu pai me enviou a um convento em Limerick. E lá eu fiquei até os meus 18 anos de idade. Na escola Irmãs da Caridade, em Limerick, eu tive uma educação extremamente rígida. Até os 18 anos, eu tinha apenas aulas de religião. E nós éramos obrigadas a acreditar em tudo o que as freiras nos ensinavam. E todas as matérias eram apenas religiosas. E tudo o que aprendi nessas aulas foi a base para a formação da minha vida. No começo de 1952, deixei a escola Irmãs da Caridade, com apenas 18 anos. Eu não sabia de nada, a não ser as repetitivas aulas de religião que havia na escola. Aula após aula, dia após dia, anos após anos, sempre religião. E quando deixei a escola aos 18 anos, para mim começou uma nova vida.
ao deixar finalmente essa instituição. Então, eu fui morar com a minha tia. Uma noite, ela me levou em uma quermesse, e isso eu nunca tinha visto antes. Foi maravilhoso. Um rapaz conversou comigo, seu nome era John. Eu não tinha ideia do que era sexo, nunca tive um contato corporal. E isso aconteceu nessa mesma noite, de imediato. E eu voltei para casa. E um dia, a minha tia perguntou: "Você está grávida?" E eu perguntei: "O que é grávida?" Eu não tinha ideia o que era isso. E ela falou: "Oiê!" E me levou a um médico. E esse médico indicou um convento, um mosteiro, uma casa para mães solteiras. Como todas as outras mães que lá se encontravam, eu trazia no meu ventre o fruto do pecado. E, na verdade, nem minha família, nem a tradicionalista sociedade irlandesa nos aceitariam. E nada restava a não ser isolar-se de tudo e de todos. Mas nessa sociedade católica irlandesa, obviamente, tentava cuidar e melhorar as perspectivas de vida das mulheres irlandesas. Em 1950, houve uma lei que garantia os cuidados grátis para essas famílias, antes e depois do nascimento. E sob o controle do arcebispo John Macrae, que sempre controlou para que não houvesse abortos ou controles de natalidade, tudo o que eu recebia era o sentimento de culpa e pecado por estar grávida, sem uma família, sem marido. Naquele tempo, fomos zombadas por isso. E muitas mulheres foram abandonadas, abolidas da família e eram jogadas na rua. Outras trazidas para esse tipo de instituição católica. Mas voltando, analisando ao tempo, para onde iríamos? Para onde teríamos ido se não houvesse essas casas, essas instituições filantrópicas? Na época, essas casas eram denominadas Maria Madalena, Casa Maria Madalena, pois, segundo a Igreja Católica, ela era uma prostituta e pecadora que só foi perdoada porque lavou os pés de Jesus. No meio do século, a Igreja Católica toma todo o poder sobre essas instituições, que tinham como principal fonte financeira, ou seja, arrecadar dinheiro, a costura e a lavanderia dos mosteiros, dos conventos, era simplesmente a fonte de trazer dinheiro para os conventos e para os mosteiros, pois os conventos prestavam serviços de lavanderia, de passar roupas aos quartéis e hospitais da redondeza. Era um trabalho duro e pesado, e a todo minuto nós éramos lembradas que tínhamos cometido um pecado pelo qual não havia perdão. As mulheres eram chamadas de as mulheres caídas, que eram constituídas de prostitutas, mulheres rebeldes, mulheres que foram estrupadas, ou órfãs, ou simplesmente mulheres que eram consideradas bonitas demais para a sociedade. Enfim, todas as mulheres que a sociedade resolveu por um carimbo. Toda a lavanderia pertencia a um mosteiro, que era dirigida por freiras de mão de ferro. E em todas essas casas denominadas Maria Madalena, para essas mulheres jovens, a igreja tentava a todo custo esconder e manter longe da sociedade conservativa, para não demolir a moral. Logo após a minha chegada na casa Maria Madalena, em Roscrea, o meu filho veio ao mundo. Eu dei à luz, embaixo de muita dor. Durante 8 semanas eu tive o direito de amamentar o meu filho. Eu fui transferida para outro local da instituição, do convento. Eu tinha que negar a minha verdadeira identidade. Durante 3 anos e meio, o meu nome era Marcela. As condições de vida desse convento eram muito rígido. O trabalho na lavanderia era quase insuportável fisicamente. Enquanto os nossos filhos eram criados pelas freiras, as mães tinham que trabalhar duro, cabelos curtos, um avental branco.
uma nova identidade. As mulheres eram simplesmente rasgadas de sua feminilidade para se concentrarem e se reduzirem especialmente a esse trabalho árduo, que não era nem sequer remunerado. Nós tínhamos apenas o direito de ver os nossos filhos 1 hora por dia. E desde a chegada nessa casa, todas nós sabíamos que as crianças teriam que ser doadas para doação. E a cada dia sumiam crianças sem que as mães tivessem pelo menos o direito de se despedir. Eu não queria aceitar que isso aconteceria comigo, porém, eu fui chamada diante da Madre Superior e ela me falou: você não tem o direito nem condições financeiras para revidar a doação do seu filho. E eu fui obrigada a dar o meu filho, Anthony. Eu pensei 1000 vezes sobre tudo e assinei para que fosse encontrada uma família boa para ele. A madre falou que ele iria ser adotado por uma boa família nos Estados Unidos. Mais do que isso, eu não sabia sobre todo o processo. Uma freira fazia sempre que podia uma foto do Anthony, me dando assim a possibilidade de fazer um pequeno álbum do meu filho, o que guardei comigo com todo o meu fervor, pois não nos era permitido se fotografar com seus filhos. No dia 18 de dezembro de 1955, deixa Anthony e sua melhor amiguinha a casa de Maria Madalena. Eles deixam a casa para sempre. Eu fiquei arrasada e daí em diante eu só chorava. Eu não podia fazer nada, pois eu havia assinado. Anthony e Mary foram para uma família rica nos Estados Unidos, em Missouri, no meio dos preparativos do Natal. Por eles estavam esperando 3 irmãos. Em uma tradição católica, eles foram educados. Eu estava inconsolável e quando eu caí em uma grande depressão, as freiras me trouxeram para a Inglaterra, bem longe da minha família. E lá eu recebi um trabalho em Liverpool e eu decidi fazer algo da minha vida. Eu tomei o comando da minha vida. Eu sempre tive o desejo de ser enfermeira e em um hospital das redondezas eu me apresentei e lá comecei a trabalhar e conheci o meu marido John. Nós nos casamos e constituímos uma família. A Irlanda copiava outros países e se recuperava com rapidez, porém se mantendo guardada as suas tradições conservativas. Houve muitos processos e movimentos para haver igualdade na sociedade entre o homem e a mulher. Lutaram pelo direito do anticoncepcional. Eu era mãe de 2 filhos, porém o meu primeiro filho, Anthony, nunca esqueci por um segundo. E voltei ao convento e pedi à Madre Superior que me ajudasse a encontrar o meu filho, Anthony. Porém, ela falou que não podia me dar informações, pois seria extremamente secreto todas essas informações. Eu não posso ajudá-la, falou ela. E nos anos 90, desapareceu a tradicional Irlanda, fazendo-se assim lugar para novas tecnologias e a sociedade consumidora. E a Igreja Católica também ficou mutável. A mutável e organizada sociedade fez as lavanderias dos conventos inúteis. E lá veio também as primeiras quebras do silêncio, de mães que foram derrotadas por essas instituições. E as moradoras daqueles conventos, casas para mães solteiras, denominadas Maria Madalena, essas mulheres solteiras que sofreram abusos sexuais, físicos e psicológicos nesses conventos, nós não tínhamos direitos nenhum. Não havia nem sequer um pouco de dignidade. Tudo isso foi nos tirado. Nós fomos castigadas pelos nossos pecados que cometemos de trazer crianças ao mundo sem um pai. Quem que nós poderíamos recorrer? Não havia ninguém que nos ajudasse. Tudo era controlado pelos padres, freiras, bispos, arcebispos e ponto final. Abalada toda a sociedade irlandesa com esses fatos que vieram à tona, em 2003 eu resolvi quebrar com o meu silêncio e contei para minha filha sobre tudo o que sabia e havia vivido durante todo aquele tempo. E eu e minha filha começamos a procurar o Anthony e recorremos a um jornalista político e alguns meses depois ele encontrou pistas de crianças que foram adotadas e encontrou o Anthony. E eu liguei para o número que o jornalista tinha me dado e uma freira atendeu
e perguntei para ela: "Você conhece o Anthony?" "Sim, claro, eu conheço o Anthony. Só que eu tenho que lhe dizer que ele faleceu." Nossa, e eu fiquei muito arrasada. Eu fiquei muito amargurada. Ele teve uma ótima família. Seu pai era médico. Ele foi chamado Michael Anthony Hess. Ele tivera uma ótima educação, um ótimo estudo e foi um homem muito inteligente e de várias formas bem dotado. Ele trabalhava para a Casa Branca em Washington, para o presidente Bush Sr. E lá ele teve uma alta posição. Era um homem de sucesso. Foi um homem que fez carreira na vida profissional. E eu acredito que depois ele descobriu que era homossexual. A sua pequena irmã, Mary, ficou sempre ao lado dele e o apoiou quando ele descobriu que estava com AIDS e o acompanhou até a sua partida para outra dimensão. Durante toda a sua vida, ele nunca deixou de me amar. O Anthony voltou também ao convento aonde nasceu e procurou por mim. Só que, assim como eu, ele também não recebeu nenhuma informação sobre o meu paradeiro. Ele foi para a Irlanda para me procurar e, como eu, não obteve sucesso. Porém, o seu último desejo foi atendido. Seu último desejo que seus restos mortais, a sua cinza, fossem transportados para a Irlanda, para que eu o encontrasse um dia. Eu sinto que ele está bem pertinho de mim e sempre cuida de mim. Ele me achou. Se você gostou dessa história, não esqueça de deixar seu like, seu comentário e deixe também a sua inscrição para que o canal cresça e possa trazer mais dessas histórias para você. Então, nós nos vemos nos comentários.